Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada. E no episódio de hoje, eu trouxe aqui um tema que ele ajuda muito nesse processo de evolução da construção de patrimônio, que é a questão do controle financeiro. Tá? Então, assim, a gente fazer um inventário financeiro mensal. Então, como que esse controle, né, você acompanhar a evolução dos seus investimentos vai te ajudar, nas suas conquistas financeiras. Então eu vou trazer aqui alguns pontos de análise de como que a gente pode fazer isso mensalmente, sem que seja uma coisa que demande tanto tempo, mas que nos incentive a continuar nessa jornada, nessa escalada, tá bom? Espero que vocês gostem desse tema. Esse tema é muito importante para essa jornada, sabe, de investimentos. Ele nos ajuda muito e espero que vocês gostem e que utilizem bastante os pontos desse tema, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Bom, gente, para começar aqui, né, o programa da escalada, se você quer, né, construir uma carteira de investimentos que te possibilite antecipar uma aposentadoria, ter uma renda extra mensal, ou com o foco na construção, né, do seu próprio patrimônio para tão sonhada independência financeira, você precisa começar a dar esse primeiro passo, tá? Mas esse primeiro passo ele não pode ser qualquer passo, você não pode começar do nada e já dar um passo maior do que essa perna, ou colocar em algum ativo que seja de extremo risco, sendo que não é o seu momento. Então, para cada fase, para cada meta que vocês forem atingir, tem uma sugestão de ativos, de investimento que vocês podem ir se aprofundando para contribuir nessa evolução, tá? Então, a escalada é justamente isso, né? É te ajudar, é te preparar para a sua próxima meta e para o seu próprio próximo investimento, para você não ficar na dúvida se faz sentido para você ou não. Sim, assim, direcionar certinho quais que são as próximas mini metas para você atingir a sua tão sonhada independência financeira, qual que é o valor dessa independência financeira, como que eu posso ir diversificando, mas de uma maneira saudável, sem comprometer, sem levar à ruína o seu patrimônio, tá? Então, o programa da escalada é justamente isso, é um direcionamento para o seu próximo investimento, tá bom? Então, para quem que é esse vídeo de hoje, né? Esse vídeo sobre inventário financeiro, esse vídeo sobre controle de investimentos, tá? Então, é justamente para quem está construindo ou quer começar a construir uma carteira de investimentos, quem quer viver da renda dos seus investimentos, né? A tão sonhada independência financeira, para quem quer ter ferramentas ou conceitos que podem acelerar esse processo. Então, uma coisa é você ficar juntando o seu dinheiro só, investindo aleatoriamente, e outras coisas é você ir se aprofundando em ferramentas que podem te ajudar a acelerar esse processo, tá? Então, esse controle financeiro pode ser uma excelente ferramenta, tá? E para quem nunca controlou seu patrimônio, assim, só vai juntando dinheiro, só vai colocando em tais investimentos, mas não faz ideia do quanto realmente tem de patrimônio investido. Está espalhado em várias contas, está espalhado em vários bancos, mas não tem ideia do quanto realmente de patrimônio, às vezes só vai ter alguma ideia no imposto de renda, tá? Então aqui é justamente para quem, assim, tá zerado, quem nunca controlou mesmo e quer começar a evolução, ou para quem já até controla, para ter uma ideia se alguns pontos que eu vou trazer aqui fazem sentido para vocês acrescentarem também, tá bom? Bom, para quem que não esse episódio, assim, ó, para quem quer uma fórmula mágica de enriquecimento rápido, uma jogatina, uma apostinha, aqui não é, aqui é uma construção, né, uma escalada aos poucos do conhecimento, que é algo que ninguém pode roubar de você. Então é uma construção de conhecimento que vai te levar à construção do seu patrimônio, tá bom? Então, não é para quem quer fórmulas mágicas, também não é para quem não está nem interessado com a liberdade financeira, para quem assim não está nem aí com o amanhã, para quem só quer viver o agora, cheio de prazeres, e também para quem não se importa com quanto tem ou com quanto que deseja conquistar ou com patrimônio, para quem está realmente totalmente perdido, mas também não quer se achar, tá? Se você quer se achar aqui, pode ser um bom caminho, mas também se você não está interessado nessa evolução, aqui não é o ponto para vocês, tá bom? Bom, vamos começar falando agora um pouquinho sobre os benefícios, né?
Qual que seria poderia ser alguma vantagem de eu começar a fazer esse controle financeiro, de eu acompanhar a evolução do meu patrimônio ao longo do tempo, de eu entender como que está crescendo o meu patrimônio e tudo mais. Então, aqui eu trouxe alguns benefícios para a gente refletir sobre a importância da gente ter esse controle financeiro dos nossos investimentos, tá bom? Então, aqui a primeira coisa é a questão da evolução, é justamente a gente acompanhar a evolução do nosso patrimônio, tá? Para quem não tinha ou nunca teve nada, começar a ver seu patrimônio crescendo, o resultado do seu esforço. Então, imagina que você nunca teve nada, nunca guardou nada, e assim, de um mês para o outro, você decide que quer começar a construir seu patrimônio, aí você começa assim, ó, o primeiro mês eu tenho só R$ 500, no outro eu tenho 800. Você vai gerando uma evolução ao longo do tempo, o que era 500, 800 agora, daqui a alguns anos vai ser muito mais, tá? Então, ver esse esforço se materializando é muito importante para você ver o seu patrimônio crescendo, que é o resultado do seu esforço, é o resultado de você se esforçar, não só de você investir, procurar bons investimentos e tudo mais, mas de você falar muitos nãos para as coisas do agora. Então, para você ter a decisão do que você quer para sua vida. Então, por trás dessa evolução, patrimonial, tem muita coisa, tem muita postura, tem muitas decisões, garra, que está relacionada com a construção do seu patrimônio, tá? Então, ver essa evolução dá uma sensação muito gostosa, assim, de tipo, meu esforço está valendo a pena, isso eu estou conseguindo conquistar algo que eu decidi que eu quero viver, tá? O outro ponto é a questão da consistência. Então, se você está vendo que está crescendo, isso vai te incentivar a manter a consistência. O que que é a consistência? Você continuar a investindo aquilo que você se propôs, tá? Então, no programa de escalada, eu trabalho muito a questão, né, do qual que é a sua meta e tudo mais. Então, você tem um propósito para você não gastar o dinheiro agora e guardar ele para o futuro, mas a gente se desanima ao longo do tempo. Vem alguma coisa muito mais atraente agora. Como que eu vou falar não para essa coisa atraente agora, se eu nem vou lembrar do porquê que eu comecei a construir meu patrimônio? Então, se eu relembro sempre o porquê que eu estou construindo esse patrimônio, aí isso vai me dar uma consistência para continuar falando nãos agora para ter um sim para aquilo que eu escolhi no futuro, tá? Então você tem a consistência te dá um ânimo para você continuar, tá? E naturalmente se esforçar mais para investir. Por quê? Você vai vendo que o seu esforço está gerando resultado. E aí o que que você faz? Você fica mais animado, mais incentivado a fazer mais esse esforço. Porque você está relembrando sempre o porquê que você está fazendo esse esforço e que esse esforço está gerando resultado, ele está se materializando, tá? Então a consciência é super importante nessa construção de patrimônio, neste acompanhamento da sua evolução patrimonial, tá bom? Outro ponto, né, desse controle financeiro dos seus investimentos é justamente verificar quão próximo você está chegando dos seus objetivos de médio e longo prazo, tá? Então, eu trabalho muito essa questão assim, qual que é o seu objetivo de longo prazo, o objetivo que é mais desafiador, tudo mais, mas assim, para você chegar nesse objetivo de longo prazo, você precisa ir conquistando os mini objetivos, as mini metas, tá? Quando você atinge cada mini meta, a sensação é muito boa, é uma sensação de esforço conquistado. Então, você vai vendo todo mês, olha, eu estou chegando próximo de tal degrau, eu estou a 50% do próximo degrau, a 80% do próximo degrau. Então, isso te ajuda a verificar quão próximo dos seus objetivos você está alcançando, tá bom? Outro ponto que é muito interessante nesse acompanhamento financeiro dos seus investimentos é justamente entender como que reagem os seus investimentos mediante o quê? A geopolítica, né? Então, estamos vivos, a gente está propenso assim a várias coisas acontecendo e a geopolítica tanto mundial, quanto regional, quanto local, ela interfere por demais nos nossos investimentos. Sim, a gente não vive numa bolha, a gente vive em um mundo que ele está totalmente correlacionado, está totalmente ligado, e às vezes um negócio que acontece lá do outro lado do mundo vai atingir a gente de alguma forma, tá? Então é muito importante a gente entender como que esses eventos geopolíticos de maior grandeza, eles vão influenciar
nos nossos investimentos e como que a gente reage a isso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se tiver alguma crise muito grande, como a gente teve na crise sanitária de 2020, é, se você tivesse exposição à renda variável, você ia ver o seu patrimônio assim, nossa, a parte da renda variável derretendo. Você tem estômago para isso? Você tem estômago para entender que talvez aquilo seja mais uma oportunidade? Ou não, para você, ah, não, aqui é um momento de oportunidade, então eu vou. Né, com tudo. Então, entender também como que é o seu comportamento quando você vê a sua carteira se movimentando tanto, e entender como que o seu patrimônio está blindado nestes momentos, tá? Então, por exemplo, se você tivesse naquela época de 2020 só renda variável brasileira, você ia ficar assustado se fosse uma carteira 100% de renda variável brasileira. Agora, se você tivesse uma proporção, por exemplo, de proteção em renda fixa, uma proteção em dólar, provavelmente ele ia estar bem equilibrado mediante um desastre geral, tá? Então, entender como que seus investimentos, a sua carteira e a sua diversificação patrimonial está te ajudando mediante aos eventos geopolíticos também é muito importante, tá? Então, por exemplo, no mês de agora, eu estou em julho, no mês anterior, em junho, teve muitas questões com relação ao nosso atual presidente, falas e tudo mais, que atingiram em cheio o dólar, por exemplo, e a bolsa também, né? Teve uma evasão de capital estrangeiro muito grande. Então, como que se comportou o seu patrimônio com relação a isso? Tá? Foi muito afetado ou ele está numa proporção de equilíbrio e proteção mediante a esses eventos? Você tem estômago para isso? Você consegue lidar bem com isso? Você consegue ver oportunidades ou você fica desesperado? Então, essa questão de ver como que você reage versus como que o seu investimento reage é de extrema importância também, tá? Então, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E rebalanceamento, controle do rebalanceamento da carteira. Analisar se está muito carregado em, por exemplo, uma renda variável. Então, tem um pouquinho a ver até com o que eu falei anteriormente da geopolítica, justamente isso, ver o balanceamento da sua carteira. Poxa, eu estou saindo às vezes de um degrau indo para o outro, ela está totalmente desbalanceada versus o que eu quero para esse degrau. Então, assim, ele te direciona, bom, agora eu não vou então investir só nisso, eu vou começar a investir em outras coisas para equilibrar e diversificar. Então, ele te direciona para qual investimento você vai tomar mais atenção, você vai colocar mais esforços daqui por diante, tá bom? Então, o rebalanceamento, nesse acompanhamento da evolução dos seus investimentos, você entender como que está todo mês se comportando seus investimentos, é super importante também, tá bom? E, por fim, né, o outro benefício que é muito importante é justamente a tomada de decisão. Então, analisar as carteiras para tomar decisões de compra, de venda, de maior aporte. Então, não é um simples controle financeiro, não é só você pegar e ficar anotando quanto que você tem de investimento em cada local. Não, é você fazer, a partir disso, você tomar decisões a partir disso, você analisar o seu patrimônio. Poxa, eu acho que eu estou muito exposto agora em renda variável, está na hora de eu colocar um pouquinho de proteção em moeda estrangeira, por exemplo. Então, isso ajuda muito na tomada de decisões também, tá? E por fim, se preparar para os próximos investimentos. A decisão de investir deve ser feita antes e não no impulso. O que eu quero dizer aqui? Você fez de conta que determinou um exato dia do mês para você investir. Você não vai chegar na hora, nesse dia em particular, faz de conta que é o dia 15, que é o dia que você recebe o seu salário. Ah, eu vou investir nesse dia também. Não é nesse dia que você tem que tomar decisão. Ah, onde que eu vou investir? O que está melhor hoje? Não, essa decisão tem que ser tomada antes. Ela tem que ser tomada baseada em alguma coisa. Tem que ser baseada na sua estratégia, naquilo que você quer alcançar. Então, essa análise ela deve ser feita antes e não na hora que você for fazer o investimento. Na hora que você for fazer o investimento, é simplesmente ó, você fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, tá? Mas as decisões não devem ser feitas na hora, elas devem ser pensadas, estruturadas e direcionadas de acordo com os seus objetivos. Se você não tem um objetivo claro do que você quer alcançar, de quanto que você quer ter de cada tipo de investimento, você vai começar a tirar para tudo quanto é lado. E a chance disso dar ruim é muito
grande, tá? E é isso que a gente não quer, assim, esse risco arruína, tá bom? Bom, gente, então assim, quando a gente vai fazer esse controle financeiro todo, o que que a gente não deve fazer para não ficar uma perda de tempo, para a gente não ser induzida a tomar decisões erradas, o que pode ser muito comum, ou ficar só vendo a coisa ruim acontecendo, tá? Então, o que que a gente não deve fazer? O primeiro ponto aqui que eu quero é justamente se desesperar. Por exemplo, só ver as perdas, se desesperar, tomar atitudes muito ruins, como vender na baixa sem entender o que está acontecendo, tá? Então faz de conta que você nunca fez nenhum controle financeiro e de repente você começou a fazer. Aí você viu que sua carteira de renda variável, você tinha colocado 2.000 e agora ela está 500. Ah, poxa vida, se eu tivesse deixado na poupança, não ia estar perdendo esse dinheiro todo. E aí você desespera, ah, renda fixa, não, renda variável não é para mim, eu vou para renda fixa. E aí você vende esses R$ 500 e logo depois a bolsa sobe e dobra. E aí, o que aconteceu? Você teve um impulso de decisão só baseado numa simples visão que você teve momentânea. Então, assim, o primeiro ponto é vocês não se desesperarem. Entenda, baixou por quê? O que que aconteceu esse mês que impactou tanto, tá? Será que isso vai ser ruim mesmo ou será que isso é uma oportunidade? Poxa, se eu comprei um ativo a R$ 25 a ação e agora ele está a 20, poxa, é um preço muito melhor você pagar um preço menor do que um preço maior, tá? Então, e você tem a intenção de continuar fazendo aportes nessa ação, isso pode ser uma oportunidade, não um momento de desespero. Mas também não pode ser assim, ah, começou a cair, você continua comprando deliberadamente. Então, é um momento de não se desesperar e sim de analisar, tá bom? O outro ponto é não acompanhar o seu próprio patrimônio e deixar um espaço de tempo muito grande para fazer esse levantamento, tá? Então, aqui eu vou trazer uma sugestão de tempo e tudo mais, mas se você deixar um espaço, por exemplo, de uma vez a cada 4 meses, você fazer esse inventário financeiro, uma vez por ano só no imposto de renda e tudo mais, você acaba perdendo um pouquinho de referências, tá? Você perde referência de quanto que você tinha, para onde você queria chegar, se cada investimento está tendo um comportamento bacana ao longo do tempo e onde que você está agora, assim, você perde totalmente a referência dessa evolução, tá? Então é muito importante ter uma cadência nessa verificação desse inventário financeiro. Outro ponto que eu trouxe aqui, assim, que não é interessante vocês fazerem quando vocês forem fazer esse controle dos seus investimentos, é justamente não classificar, assim, não dar nenhum nome, sobrenome, assim, para os seus investimentos. E aí você não consegue analisar o balanceamento da sua carteira, tá? Então eu vou mostrar também alguns exemplos de como que a gente pode fazer um balanceamento correto, assim, não correto, né? Mas um balanceamento que faça sentido, que possa ser útil para a gente. E se a gente só for anotando, a gente só vai ver o patrimônio total, mas não vai ver o que está acontecendo com uma lupa para a gente tomar as melhores decisões, tá? Então, a classificação dos investimentos é muito importante também. Por exemplo, classificar se é previdência, se é renda fixa, se é renda variável, se é tesouro direto, se é fundos imobiliários. Então, você faz uma descrição de classificações dos seus tipos de investimentos e você vai verificando se eles estão de acordo com o que você se propôs a ter, tá bom? Bom, então vamos agora ver um pouquinho como que a gente pode acompanhar a evolução dos seus investimentos e como que isso te ajuda a alcançar os seus objetivos financeiros, tá bom? Então a gente vai entrar um pouquinho aqui como que a gente pode fazer de uma maneira saudável esse acompanhamento da evolução patrimonial. Bom, eu trouxe aqui uma frase, né, de Deming, de 1950, que eu acho muito interessante com relação a essa questão de controle de investimentos, tá? Que é: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Ou seja, gente, se a gente não tem o que gerenciar, a gente não vai conseguir conquistar
ter o sucesso naquilo que a gente se propôs. Então, se a gente não medir o nosso esforço de alguma forma, a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, qual que é o significado, qual que é o degrau que é um significado de sucesso, se a gente está nesse caminho, tá? Então, esse controle de investimento é justamente sobre isso, a gente entender onde que a gente está hoje, a gente ir medindo aos poucos se o nosso esforço está valendo a pena, se está chegando mais próximo dos nossos objetivos, o que que a gente pode fazer para acelerar ou para nos proteger, tá? Então, medir a evolução dos nossos investimentos nos ajuda a gerenciar e tomar melhores decisões, tá? Então, controle de investimentos meta. O primeiro ponto aqui é que assim, a gente precisa definir uma meta. Então, qual meta que você quer chegar? Então, primeiro ponto, assim, a gente precisa ter uma meta de longo prazo, que é onde assim a vida que eu quero ter. Por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui de aposentadoria, independência financeira. Então, essa meta de longo prazo, esse patrimônio que eu quero construir ao longo do tempo, isso daqui é aquela coisa lá na frente, é o plano dos 20 anos, é o que vida que eu quero estar vivendo quando eu tiver com 65 anos e tudo mais, tá? Vocês precisam criar essa expectativa, não expectativa, né, mas criar essa vida que vocês querem ter, porque senão vocês nunca vão viver elas. E é muito particular de cada um, tá? Não é uma coisa geral para todo mundo. O significado das coisas é muito diferente de uma pessoa para outra. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma vida extremamente simples e eu ficar no meio do mato com uma galinha já tá tudo certo. Às vezes a pessoa, ela se sente bem numa vida extremamente luxuosa na cidade. E é tudo bem, tá? Cada um tem a sua meta de longo prazo. Mas você precisa, traçar um caminho para que isso aconteça, tá? Independente do que você gosta, não gosta e tudo mais, você precisa traçar um caminho para você viver aquilo que você quer, né? Senão, não vai acontecer. Você vai deixar a vida te levar, você vai viver uma vida inteira só sonhando e nunca realizando, tá? Então, você precisa ter essa meta de longo prazo, precisa entender onde que você quer chegar e qual vida que você quer viver lá na frente, tá? Então, aqui eu coloquei algumas metas de longo prazo, como a independência financeira. E, por exemplo, para eu atingir essa independência financeira, que aí a gente tem um valor certo que é para cada um, quais são os degraus até eu chegar nessa independência financeira? Porque assim, se a gente só ficar mirando naquele passo lá no longe, e eu der um pequeno passinho hoje, eu vou ficar desmotivada. Eu falei, putz, eu me esforço tanto e não chega nunca. Então, isso causa grande desmotivação. O que que é interessante a gente fazer? A gente quebrar em metas de médio prazo, tá? Então, se eu quero atingir R$ 1 milhão do zero, eu não tenho que focar só no 1 milhão. 1 milhão é onde eu quero chegar daqui a algum tempo, mas eu tenho que focar nos meus primeiros 10 mil. Eu tenho que focar no meu primeiro degrau. Eu tenho que focar naquilo que do zero eu não tenho nada, mas para alguma coisa. Então, assim, a gente definir alguns degraus intermediários são essenciais para você conseguir ir subindo essa escadinha até chegar na sua média de longo prazo, tá? Então, definir esses degraus intermediários é de extrema importância, senão você não vai conseguir direcionar o seu esforço para nenhum sucesso, para nenhuma realização que faça sentido para você, tá bom? Outro ponto aqui da diversificação, né, do controle é justamente a diversificação, né, do controle dos investimentos. Então, determinar qual que é a porcentagem que você deseja de cada classe de investimentos, tá? Como assim, ó? Por exemplo, eu tenho vários investimentos, eu quero ter 60% aqui, ó, em renda fixa, 20% em renda variável, em fundos imobiliários, quer dizer, 10% em fundos de investimentos, 10% em ações. Aqui é um exemplo, tá, gente? Então, faz de conta que essa é a carteira que você quer ter para atingir determinado degrau. Tá? Isso é sua meta. Como que está hoje a sua carteira? Quão próxima ela está disso? Então, você precisa antes determinar qual que é a porcentagem que você quer ter de cada ponto, né? De cada investimento para você poder direcionar as suas ações, tá? E
a lista dos investimentos. Então, aqui a gente já começa a fazer esse controle financeiro mesmo, para a gente entender como que a gente pode fazer, tá? Então, esse daqui é um exemplo de uma planilha que eu uso lá na Escalada, que eu disponibilizo para os alunos. É uma sugestão, vocês podem pegar ela como sugestão sem problemas. E o que que eu faço aqui, tá? Então, é justamente o acompanhar o comportamento dos meus investimentos. Para eu conseguir acompanhar o comportamento dos meus investimentos, o que que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais investimentos que eu tenho. Então, eu listo aqui, ó, e essa listagem é a primeira vez ou quando entra um investimento novo. Então, essa parte aqui, que é um pouquinho mais demorada, vocês vão fazer uma vez ou quando vocês adicionarem algum investimento novo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, Tesouro ser uma carteira que está com Tesouro Selic, Tesouro IPCA, está com uma previdência, está com uma ação, está com um FIIs, está com dinheiro na conta, né, de bancos, de corretora, ou tem algum CDB de liquidez diária para reserva, tá? Então, aqui são alguns exemplos que eu trouxe de investimento. Então, a ideia é você listar, inclusive, com o nome e tudo mais, para você saber certinho qual que é o investimento, tá? Então, aqui eu dei a sugestão de como eu coloco, tá? Aqui eu coloquei o nome da instituição, isso eu fiz para o meu controle, tá? Mas se você só tiver uma ou duas, talvez isso não faça sentido. Para mim é importante porque facilita eu localizar onde que está cada investimento, tá? O que eu falei sobre classificação é justamente isso daqui. Então, você não precisa ter vários tipos de classificação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui de tipo. O que que eu coloquei aqui? Eu separei entre o que que é tesouro, o que é previdência, o que que são ações, o que que é a caixa, né? O que que são CDBs. Então, são tipos de investimentos. Então, eu classifico toda essa sopa de letrinha aqui, que é cada um dos investimentos, eu junto eles num grupo, em tipos, tá? E aqui uma classificação geral só entre renda fixa e variável. Então, isso daqui é muito particular. Você pode fazer o tipo de classificação que fizer sentido para vocês. Aqui é uma sugestão para já te direcionar, tá? Para facilitar a vida de vocês, tá? E aqui eu coloquei, por exemplo, metas LP. O que que é essa meta LP? É a meta de longo prazo. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, eu coloquei aqui que ele é para reserva de emergência, certo? Agora, o Tesouro IPCA, ele não é para reserva de emergência, porque ele não tem liquidez, ele não tem as características de uma reserva de emergência. Mas quando eu fui investir ele lá, eu coloquei um propósito para aquele investimento. O que que é? De longo prazo, médio prazo? É uma viagem em 2026. Então, ó, veja, esse tesouro ele vai vencer em 2026 e eu coloquei ele programando para uma viagem para 2026, tá bom? Então, vocês colocarem o carimbo, essas metas podem ser o carimbo do seu dinheiro, tá? Agora aqui, ó, olha que interessante, eu coloquei a meta de liberdade financeira, que é aquela parte que você vai construindo realmente porque você quer a tão sonhada independência financeira. Então, esses investimentos aqui, como previdências, ações, caixa, é tudo como liberdade financeira. A minha meta é liberdade financeira. E esse daqui eu coloquei como oportunidade. Então, eu deixo um caixa aqui para quando tiver uma oportunidade, eu coloco em algum desses ativos, né, de liberdade financeira, tá? Então, aqui é uma sugestão de como que a gente pode classificar os seus investimentos. Então, primeira coisa, listar esses investimentos, colocar em qual instituição e fazer esses tipos de classificações para te ajudar, tá? Aqui, eu tenho a porcentagem por investimentos. Então, hoje, nessa estrutura aqui, eu tenho 77% em Tesouro Selic, tá bom? E o que que eu fiz aqui, ó? O que que vocês vão fazer todos os meses? É só isso daqui, ó. Então, essa parte aqui, lembra, a gente só vai fazer a primeira vez, que é a listagem geral, que é o inventário geral dos seus investimentos. Você só lista uma vez e só classifica uma vez. Então, esse trabalho inicial é um pouquinho maior, tá? Mas depois você não vai ficar listando toda hora, ele vai se manter, ele vai ficar aqui. O que que você precisa fazer todos os meses? O ideal é que seja todos os meses, para a gente acompanhar a evolução certinho. Então, eu coloco aqui até a data que eu fiz o levantamento, tá? O mês, a data, para a gente não perder referências. E aí eu coloco aqui, ó,
a referência inicial do início do ano. Então, no primeiro, ó, no dia 1/1, eu faço um geral de quanto que eu tenho no meu patrimônio. Poxa, eu tenho R$ 55.000, 55.000. Ah, beleza. Então, ao longo desse ano, o quanto que eu vou conseguir crescer? Então, eu tenho uma base aqui do dia 1, né? E qualquer coisa que eu comparar com o mês atual que eu estiver fazendo o levantamento, eu vou ver o quanto que eu consegui evoluir no ano, porque aí eu tenho a base do dia 1. Tá? E aqui que você vai fazer o levantamento mensal, que é você pega uma data, sempre a mesma de preferência, para você fazer o levantamento de cada um dos seus investimentos, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo do dia 1 de março, eu fiz o levantamento desses investimentos, eles estavam assim. Tá? Uma forma que fica bem lúdica é você colocar algumas condicionais aqui para ficar mais claro se está evoluindo para cima ou para baixo e tudo mais. Então, só de você bater o olho, você sabe se que o seu investimento está crescendo ou não. Então, aqui eu coloquei evolução porcentagem ao mês. Então, o quanto que evoluiu referente ao mês anterior. Então, de um mês para o outro, aqui, nesse exemplo, eu coloquei que evoluiu 16%. E ao longo do ano, comparando com o dia 1º de 2024, de janeiro de 2024, eu já aumentei 21%, tá? Então, aqui é uma questão de vocês facilmente visualizarem e entenderem de um mês para o outro, cresceu ou não? Desde o começo do ano, evoluiu ou não? Tá? Então, esse inventário financeiro te ajuda a você analisar a performance de cada um dos seus investimentos, a você entender se esse investimento está crescendo ou não, se ele está indo na direção que faz sentido para vocês. Então, veja que assim, e é motivador você ver esses verdinhos assim, ó, está crescendo, eu investi num negócio certo, eu tomei uma boa decisão. Ah, tá vermelho aqui, mas para mim hoje isso daqui é uma oportunidade, então eu posso entrar mais forte, tá? Então, não lembra dos pontos errados, né? Não ficar assustado se vier algum ponto vermelho, tudo mais, e já tomar uma decisão, ah, então vou vender tudo. Entenda por que está vermelho. Aconteceu alguma coisa no seu país? Aconteceu alguma coisa mundialmente para estar tanto assim? A sua carteira não está suficientemente balanceada? Então, esses pontos, então não entendam esse negativo como algo ruim de vez. Entenda o que aconteceu. Às vezes, por exemplo, pode ser que você tenha uma ação que você não escolheu bem e entrou em recuperação judicial, ela derreteu. Aí sim, esse é um caso ruim. Mas se você fizer o trabalho certinho, que eu vou direcionando lá na escalada, você saber selecionar e escolher mesmo só as ações que fazem sentido você ser sócio, a chance de vocês entrarem numa empresa que ela é assim, que ela não tenha dados bons, assim, que possa entrar em recuperação, é menor. Então a gente tem que sempre investir o nosso tempo na boa escolha para minimizar riscos. Não quer dizer que isso não vai acontecer, tá, gente? Mas quanto mais a gente só se blindar de coisas boas, menores são os riscos, tá? Mesma coisa de FIIs aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, de um mês para o outro tá negativo, mas a evolução total do ano ainda tá ok, eu subi 2%. Então, você fazendo essa listagem, você vendo essa evolução aqui, ó, de patrimônio ao longo do tempo, você vai vendo a materialização dos seus investimentos, você vai vendo a materialização dos seus esforços acontecendo, tá bom? Aqui eu coloquei uma dica, ó, determinar um dia do mês que irá anotar, né, o investimento por investimento, o valor que você possui, sempre próximo da mesma data para ter referência, referente ao fechamento anterior. Por que eu digo isso? Às vezes você vai fazer um levantamento no dia 1 e no mês seguinte você faz no dia 15. Aí vai dar muita diferença, por exemplo, em caixa. Às vezes nos primeiros dias do mês você faz um monte de pagamentos, aí vai estar considerado em um e não vai estar considerado em outro. Você vai ver um rombo de um mês para o outro e no outro você vai ver um salto. Você vai perdendo a referência se essas oscilações dos seus investimentos são porque você não está fazendo sempre no mesmo dia, considerando as mesmas características, né? Ah, já paguei todas as minhas contas e tudo mais, ou se é por causa realmente de uma questão econômica. Por isso que é importante sempre ser no mesmo dia, tá? Então a dica que eu dou para vocês é reservem um dia do mês
tá? Para vocês fazerem esse inventário financeiro. Para quem está começando, ó, é meia dúzia de valores que vocês vão ter que anotar, e isso já vai te gerando muitos benefícios ao longo do tempo, tá bom? Bom, controle dos investimentos geopolítica. Então, analisar a situação geopolítica no momento. Por exemplo, política interna com problemas, bolsa para baixo. E como isso impactou na sua carteira. É hora de rebalancear. Análise prévia para o investimento do próximo mês. Então, lembra que eu falei para vocês, né, que não é na hora de investir que a gente vai tomar uma decisão. A gente toma a decisão na hora que a gente está analisando, tá? Então, por exemplo, ó, esse daqui eu tirei o print, inclusive, no dia que eu estava fazendo a apresentação, e olha o que estava acontecendo com o Ibovespa, tá? Eram dias, semanas que o dólar está explodindo e a bolsa está derretendo. Faz de conta que foi bem nesse dia que você vai fazer o seu inventário financeiro. Então vai estar bem abaixo, mas visivelmente aconteceu alguma coisa porque a bolsa inteira caiu, tá? Então analisar o que que aconteceu, analisar se as ações que você tem são ações realmente de qualidade, analisar se é um momento interessante para você fazer um aporte maior nele, desfazer de algum outro aporte que não faça sentido, tá bom? Então, mas nunca assim vender no impulso porque está derretendo. Não, entenda o que que aconteceu. É um problema da empresa? Se for um problema da empresa, você tem que analisar se você escolheu bem. Se for um problema da empresa, realmente aí tem que tomar algumas atitudes. Agora, se é um problema que é endêmico, assim, é local, tudo vai cair ao mesmo tempo. Então, isso daí, se você escolheu bem, pode ser um momento mais de oportunidade como um momento do que um momento de desespero, tá bom? Como aconteceu essas semanas aí, tá? Outro ponto que é interessante vocês fazerem, né, esse controle financeiro, tudo mais, listando, colocando aquelas classificações, vocês conseguem tirar vários parâmetros para tomada de decisão para facilitar. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, de uma pessoa que ele está subindo, assim, saiu da reserva de emergência e está começando a focar como meta os seus primeiros 100 mil reais. Então, esse verde aqui, né, a meta dele, então é nível 2 classe B, que é a meta dos 100 mil reais, os primeiros 100 mil reais. E aqui uma sugestão de distribuição por tipo de ativo. Então, por exemplo, faz de conta que a pessoa quer ter em previdência 15%, tesouro 20% e assim por diante. Então, esse daqui é a meta, é onde ele quer chegar. A gente precisa ter meta, senão a gente vai dar tiro no escuro, tá? E a porcentagem de distribuição. O que que acontece aqui, ó? Se a gente for analisar, nesse exemplo em especial, esse daqui é o inventário da pessoa. Faz de conta que ela levantou lá, fez a classificação e ela está nessa situação. Ela está com a porcentagem em tesouro muito grande, ó, tá vendo? Ó, tá 80% em tesouro, o que é comum para quem está saindo da reserva de emergência. A maior parte ou às vezes a única parte que ela vai ter é em tesouro. Então, não se assustem. Mas o que que vocês têm que tomar de decisão em cima disso? Poxa, se eu tô com 80% de tesouro, com 68 eu quero chegar no meu 100 mil, daqui por diante eu vou colocar mais em tesouro? Não. Em que eu preciso colocar? Eu vou vender tesouro? Também não, mas em que eu preciso colocar daqui para frente? Eu preciso ir focando nos outros tipos de ativos. Então, ó, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Então, eu deixo o tesouro, eu não vou investir em tesouro, mas eu vou investindo nos outros tipos de ativos que eu me comprometi a ter para chegar nos 100 mil reais. Então, por isso que a tomada de decisão é tão importante, né? Você definir as metas, você classificar os seus investimentos para você poder entender, poxa, aqui eu só tenho 1% de previdência, eu quero ter 15%, então eu vou colocar bastante esforço em previdência. Eu tenho 9% em CDB, eu quero chegar a 20. Então, eu vou colocar um pouquinho menos de esforço do que na Previdência, mas eu tenho que colocar esforço, tá? Então, ó, caixa eu tô quase chegando. Então, se eu deixar um pouquinho de caixa para oportunidade ao longo do tempo, eu vou alcançando. Então, esse tipo de análise que é importante acontecer quando vocês fizerem o inventário financeiro, e por isso que as classificações vão te ajudar é nisso aqui, ó. Até no gráfico, ó, visivelmente, tesouro
80%, olha como que tá aqui tudo cinza, sendo que eu quero só que seja assim, eu quero que seja uma pizza diversificada. Como que eu consigo? Não investindo mais em tesouro e investindo nos outros, tá? Então a minha atenção daqui por diante vai ser nesses amiguinhos aqui. Então eu vou estudar mais investimentos em previdência, vou estudar mais em investimentos em fundos imobiliários e eu vou direcionar os meus aportes para esse tipo de investimento, tá bom? Ó, então, gente, vamos falar um pouquinho assim, fazer um resumo, se vocês querem começar a fazer esse controle financeiro, esse inventário mensal, para te ajudar no direcionamento das tomadas de decisões, como que a gente pode começar? Então, a primeira coisa é determinar as suas metas, né? Onde você quer chegar de médio e longo prazo e determinar a porcentagem da carteira para cada tipo de investimento, tá? Então, lembra, gente, a meta, o objetivo, ele está totalmente ligado com o tipo de investimento que vocês vão fazer. Então, a primeira coisa, determina a meta de longo prazo, o valor, né? Em vários outros episódios eu falei como a gente pode fazer esse cálculo e tudo mais, tá? Determinou esse valor de longo prazo, qual que é o de médio prazo, o primeiro médio prazo, né? A primeira mini meta. Ah, se eu quero chegar no milhão, é os primeiros 50 mil, beleza. Para eu chegar nesses 50 mil, quais são os investimentos que eu preciso fazer? Aonde? Ah, como os primeiros 50 mil é reserva de emergência, o único investimento que eu vou fazer é em Tesouro Selic. Pronto, você já tem a meta de médio prazo feita. Agora, você está saindo da reserva de emergência, indo para os seus primeiros 100 mil. Aí você quer ter essa distribuição, eu quero ter 15% em previdência, 20% em ações e tudo mais. O que, que eu preciso fazer? Aí vai te direcionando de acordo com os investimentos que vocês determinaram, tá bom? Todos os meses anotar o valor de cada investimento. Então é bem aquela planilha, é listar, né, primeiro todos os investimentos e colocando o valor que você tem sempre no mesmo dia, tá? Analisar se houve algum impacto geopolítico. Então, eu recomendo que vocês analisem sempre, assim, não só quando está tudo positivo, mas quando está negativo também. É que as pessoas só vão ver alguma coisa quando está negativo. Mas acompanhem, porque vocês vão ver que é totalmente relacionado, tá? Aconteceu alguma coisa, vai impactar nos seus investimentos. Podem ser um momento de oportunidade, pode ser um momento de você se preparar para uma proteção, enfim, entenda qual que é o impacto geopolítico em tudo isso. Analisar a evolução do mês, o acumulado do ano e a porcentagem de seu patrimônio versus as metas que você determinou. Então, depois que você listou, não adianta nada vocês listarem o quanto que vocês têm, só ver o valor final. Ah, subiu de 58 para 62. Pronto, estou feliz, vou embora. Não, gente, é importante vocês entenderem o contexto global. Qual que é a meta que vocês se propuseram? Como que está balanceado? O quanto que eu evoluí desde o começo do ano? O quanto que eu evoluí de um mês para o outro? Se eu não tive evolução, foi porque meus investimentos estão muito ruins ou aconteceu alguma coisa? A análise é de extrema importância para vocês irem crescendo em conhecimento, né, na jornada, quanto também para tomada de decisão. Quanto melhor vocês entenderem a dinâmica, melhores decisões vocês vão fazer, tá? E claramente aqui, ó, um gráfico, o quão longe está ou não da meta. Então, essa daqui é a meta, né? E como que está o seu investimento hoje? Então, você claramente vê, putz, não está balanceado do jeito que está, eu tenho que tomar algumas ações para que chegue isso daqui, tá bom? Estudar os próximos investimentos baseado em sua análise. Então, direcionamento de aportes para o próximo mês, ao invés de investir um valor para cada tipo de ativo todo mês, concentrar em um ativo que pode ser uma oportunidade de preço. Vocês fazendo essa análise, isso também pode acontecer muitas vezes. Em vez de você só colocar, eu vou colocar R$ 100 em FIIs, R$ 100 em ações, R$ 100 em CDB, R$ 100 em previdência. Pronto, estou fazendo a minha diversificação. Não, às vezes
você, em vez de colocar R$ 100 em cada uma dessas caixinhas, você vê que está tendo uma baixa muito grande e os seus ativos você confia plenamente. Poxa, é uma oportunidade de comprar mais ações. Deixa de fazer algum investimento em CDB e já compra mais ações. Ao contrário, as ações estão lá em cima, está tudo verde, eu acho que está muito caro. Então, vocês colocam mais em um CDB, mais em alguma outra coisa, ou em um ativo estrangeiro, e diminuir o que está o preço muito caro. Então, esse tipo de decisão também vocês só vão conseguir ter se vocês fizerem uma boa análise financeira, um bom controle dos seus investimentos, tá bom? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? Então, aprenda a investir, a ser independente, faça aportes mensais, tá? E sempre estude, procure novas oportunidades, não fique dependendo de sistemas e tudo mais. Construa esse conhecimento ao longo do tempo, que isso vai te ajudar e muito nessa jornada da escalada para você atingir os seus objetivos financeiros, para você atingir a sua liberdade, a sua independência financeira, tá bom? Então, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido útil, que vocês utilizem, né, desse controle financeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.